O dono da rede social X, o antigo Twitter, subiu o tom das críticas a Alexandre de Moraes. Ontem à noite, o bilionário Elon Musk chamou o ministro do Supremo de ditador e criminoso. Sem apresentar provas, também acusou Moraes de interferir nas eleições presidenciais de 2022. À medida que observamos os eventos tumultuosos e os embates entre figuras proeminentes em nossa sociedade contemporânea, é inevitável questionarmos se esses são sinais dos tempos apocalípticos, conforme descritos nas profecias bíblicas. A Bíblia, como uma fonte de orientação espiritual e revelação divina, oferece insights profundos sobre os acontecimentos que precedem o fim dos dias. Dentro desse contexto, é crucial examinarmos como a crise e a instabilidade social se encaixam nesse quadro profético. O livro do Apocalipse, em particular, apresenta uma série de visões e simbolismos que descrevem os eventos que antecedem o retorno de Cristo e o estabelecimento do reino de Deus na Terra. Entre essas visões, encontramos descrições de conflitos, guerras e tumultos que abalam o mundo. Esses eventos são retratados como parte de um grande esquema divino, no qual forças espirituais do bem e do mal estão em conflito, culminando em um confronto final entre o bem representado por Cristo e o mal personificado pelo Anticristo. Ao analisarmos os confrontos entre figuras proeminentes, como Elon Musk e Alexandre de Moraes, podemos perceber paralelos com as dinâmicas de poder e autoridade que são profetizadas na Bíblia. Nas Escrituras, vemos a ascensão de líderes políticos e governantes que buscam consolidar seu domínio sobre as nações, muitas vezes recorrendo à tirania e à opressão para alcançar seus objetivos. Esses líderes são frequentemente retratados como agentes do mal, que buscam subjugar e controlar as massas em detrimento da liberdade e da justiça. Além disso, as profecias bíblicas também destacam a importância da crise e do conflito como elementos catalisadores para a purificação e a transformação da humanidade. É durante os períodos de crise e tribulação que muitas pessoas são despertadas para a realidade espiritual e buscam refúgio na fé e na esperança em Deus. Nesses momentos de crise, a mensagem do Evangelho muitas vezes ressoa mais alto, oferecendo conforto e orientação para aqueles que estão buscando respostas em meio ao caos. No entanto, é importante notar que nem todos os conflitos e crises são necessariamente sinais dos tempos apocalípticos. A Bíblia adverte contra a interpretação exagerada e simplista das profecias, enfatizando a importância do discernimento espiritual e da compreensão contextual das Escrituras. Nem todo conflito político ou social é um sinal direto do fim dos dias. No entanto, esses eventos podem servir como lembretes poderosos da fragilidade da ordem humana e da necessidade de uma intervenção divina para restaurar a paz e a justiça. À luz dessas reflexões, podemos concluir que os embates entre figuras proeminentes, como Elon Musk e Alexandre de Moraes, podem ser vistos como mais do que simples confrontos políticos ou disputas de poder. Eles podem servir como lembretes vívidos da tensão inerente à condição humana e da necessidade de uma redenção divina para superar as divisões e conflitos que afligem nossa sociedade. Como pessoas de fé, somos chamados a permanecer vigilantes e a buscar orientação nas Escrituras enquanto navegamos pelas águas turbulentas do mundo contemporâneo. À medida que continuamos a examinar os confrontos e a agitação social em nossa sociedade, é essencial reconhecer que as profecias bíblicas sobre os tempos finais também apontam para uma esperança duradoura e um propósito maior além das tribulações presentes. Embora as crises e os conflitos possam parecer avassaladores, a mensagem central das Escrituras é de que Deus está no controle soberano de todas as coisas e que Ele tem um plano redentor para a humanidade.
Nas páginas da Bíblia, encontramos promessas de restauração e renovação que transcendem as circunstâncias adversas do presente. Essas promessas são uma fonte de consolo e encorajamento para aqueles que enfrentam dificuldades e incertezas, lembrando-nos de que o sofrimento e a dor não são o fim da história, mas sim o prelúdio para uma nova criação, onde não haverá mais pranto, nem dor, nem morte. Ao olharmos para o futuro com base nas verdades eternas da Palavra de Deus, somos capacitados a enfrentar as provações do presente com esperança e confiança. Em vez de ceder ao medo ou ao desespero, somos desafiados a permanecer firmes na fé, sabendo que aquele que prometeu é fiel para cumprir suas promessas. Portanto, enquanto refletimos sobre os embates entre figuras proeminentes em nossa sociedade e suas implicações à luz das profecias bíblicas, devemos manter uma perspectiva equilibrada que reconheça tanto os sinais dos tempos quanto a esperança futura que temos em Cristo. Em vez de nos deixarmos consumir pelo temor do desconhecido, podemos encontrar conforto na certeza de que Deus está no controle de todas as coisas e que Ele está trabalhando todas as coisas para o bem daqueles que o amam. À medida que concluímos nossa análise sobre como os eventos contemporâneos se relacionam com as profecias bíblicas sobre os tempos finais, somos lembrados da importância de permanecer enraizados na verdade das Escrituras e de viver com expectativa e preparação para o retorno glorioso de Cristo. Enquanto aguardamos esse dia, somos chamados a ser luz e sal neste mundo, compartilhando o amor e a verdade de Cristo com um mundo que desesperadamente precisa de esperança e redenção. Que possamos ser encontrados fiéis em nosso testemunho e serviço, enquanto aguardamos o cumprimento final das promessas de Deus para a humanidade. À medida que o mundo avança em direção ao futuro incerto, muitos buscam na Bíblia orientação e entendimento sobre os eventos que moldam nossa sociedade e política global. A questão da liderança mundial e sua relação com as profecias bíblicas tem sido objeto de intenso debate e especulação ao longo dos séculos. E os embates entre figuras proeminentes como Elon Musk e Alexandre de Moraes certamente não passam despercebidos nessa discussão. A Bíblia oferece uma rica tapeçaria de profecias e visões que descrevem o surgimento e a queda de líderes mundiais ao longo da história, bem como os eventos que precedem o fim dos tempos. Em muitas dessas profecias, os líderes são retratados como peões em um grande tabuleiro cósmico, cujas ações são influenciadas por forças espirituais invisíveis que lutam pelo controle do destino da humanidade. Em Daniel 2, por exemplo, o rei Nabucodonosor tem um sonho perturbador que é interpretado pelo profeta Daniel. O sonho revela uma estátua colossal, representando os impérios mundiais que surgiriam ao longo da história, culminando em um reino final estabelecido por Deus. Essa visão aponta para a transitoriedade dos impérios terrenos e a supremacia do reino de Deus sobre todas as coisas. Da mesma forma, o livro do Apocalipse oferece uma visão detalhada dos eventos que precedem o retorno de Cristo e o estabelecimento de seu reino na terra. Nesses relatos, vemos a ascensão de líderes políticos e governantes que buscam exercer controle absoluto sobre as nações, muitas vezes se posicionando como deuses ou salvadores da humanidade. Esses líderes são frequentemente retratados como agentes do mal, que buscam subjugar e controlar as massas em detrimento da liberdade e da justiça. A figura do anticristo é particularmente proeminente nas profecias bíblicas sobre os últimos dias. O anticristo é descrito como um líder carismático que seduzirá muitos com suas promessas de paz e prosperidade, mas que, na realidade, trará destruição e opressão. Sua ascensão ao poder será marcada por engano e falsos milagres, levando muitos a adorá-lo como um deus.
Embora seja tentador especular sobre a identidade específica do anticristo e outros líderes mundiais mencionados nas profecias bíblicas, é importante lembrar que essas profecias devem ser interpretadas com cautela e discernimento espiritual. Nem todos os líderes políticos e governantes são necessariamente agentes do mal. E nem todos os eventos políticos são sinais diretos do fim dos tempos. No entanto, os embates entre figuras proeminentes como Elon Musk e Alexandre de Moraes certamente nos lembram da fragilidade da liderança humana e da necessidade de uma autoridade superior para guiar e governar as nações. Enquanto observamos o cenário político global se desenrolar, é importante mantermos nossos olhos fixos nas verdades eternas da Palavra de Deus e na esperança do retorno glorioso de Cristo, que trará consigo a verdadeira paz e justiça para toda a humanidade. Além das profecias que retratam líderes mundiais como peças-chave nos eventos que antecedem o fim dos tempos, a Bíblia também oferece princípios e orientações sobre o papel da liderança na sociedade. Em muitas passagens, os líderes são chamados a governar com justiça, integridade e compaixão, buscando o bem-estar do povo que governam. O livro de Provérbios, por exemplo, contém vários ensinamentos sobre a sabedoria e a responsabilidade da liderança. Provérbios 29:4 afirma: "O rei com a justiça firma o país, mas o que exige presentes o transtorna." Essa passagem destaca a importância da justiça e da imparcialidade na governança, contrastando-a com a corrupção e o suborno que podem minar a estabilidade e a prosperidade de uma nação. Da mesma forma, os profetas do Antigo Testamento frequentemente confrontavam os líderes de Israel e Judá por seu fracasso em cumprir suas responsabilidades perante Deus e o povo. O profeta Isaías, por exemplo, denunciou os líderes corruptos de Judá por sua opressão dos pobres e sua negligência das necessidades do povo. Isaías 1:23. No Novo Testamento, Jesus Cristo é apresentado como o modelo supremo de liderança, cujo exemplo de humildade, serviço e amor ao próximo deveria inspirar todos os que ocupam posições de autoridade. Em Mateus 20:25-28, Jesus diz aos seus discípulos: "Vocês sabem que os governantes das nações as dominam e os seus líderes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos." Essas passagens destacam a importância da liderança baseada em princípios de justiça, serviço e sacrifício. Enquanto consideramos as figuras de destaque em nossa sociedade contemporânea, como Elon Musk e Alexandre de Moraes, é imperativo avaliar não apenas suas ações e decisões, mas também o impacto de suas lideranças sobre o bem-estar e a justiça para todos. Ao mesmo tempo, é vital reconhecer que, independentemente das ações dos líderes humanos, o curso da história está nas mãos de um Deus soberano que governa sobre todas as coisas. As profecias bíblicas sobre liderança e governança nos últimos dias servem como lembretes poderosos de que, no final, é o reino de Deus que triunfará sobre todas as nações e governos terrenos. Portanto, enquanto observamos os embates e as disputas entre figuras proeminentes em nossa sociedade, devemos nos lembrar de buscar a sabedoria e a orientação divina em todas as áreas de liderança e autoridade. Que possamos ser guiados pela justiça, pelo amor e pela busca do bem comum, enquanto aguardamos com esperança o cumprimento final das promessas de Deus para a redenção e restauração de toda a criação.
O avanço da tecnologia é uma das características marcantes do mundo contemporâneo. Vivemos na era da informação, onde a tecnologia permeia todos os aspectos de nossas vidas, desde a forma como nos comunicamos até como realizamos transações financeiras e acessamos informações. No entanto, juntamente com os benefícios da tecnologia, surgem preocupações sobre seu uso e abuso, especialmente quando se trata de questões de controle e vigilância. À luz das profecias bíblicas sobre os tempos finais, o avanço da tecnologia e as questões de controle e vigilância ganham uma nova relevância e significado. O livro do Apocalipse, em particular, oferece visões intrigantes sobre um sistema global de controle que será estabelecido pelo Anticristo, o qual exercerá autoridade sobre todas as nações e povos da terra. Essa autoridade será facilitada por meio de tecnologias avançadas de comunicação e vigilância que permitirão o monitoramento e a manipulação das massas de uma forma nunca antes vista. Um dos símbolos mais emblemáticos do controle tecnológico nos últimos dias é a marca da besta, mencionada no Apocalipse 13, 16, 18. Esta marca será exigida como um sinal de lealdade ao Anticristo e como um meio de participar na economia global. Aqueles que recusarem a marca serão marginalizados e perseguidos, incapazes de comprar ou vender bens e serviços essenciais. Esta imagem evoca imagens de sistemas de vigilância em massa, onde a privacidade individual é sacrificada em nome da segurança e controle governamental. Além da marca da besta, outras passagens bíblicas sugerem uma forma de controle tecnológico que será exercida sobre a humanidade nos últimos dias. Por exemplo, em Daniel 12:4, o profeta Daniel recebe uma visão de um tempo em que o conhecimento se multiplicará. Esta profecia aponta para um aumento exponencial do conhecimento humano, alimentado pelo avanço da tecnologia e da ciência. Esse conhecimento pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal, e as Escrituras indicam que será instrumentalizado pelo Anticristo para consolidar seu domínio sobre o mundo. Além disso, o uso da tecnologia para a vigilância e o controle social também encontra eco em outras partes das Escrituras. Por exemplo, o livro de Apocalipse descreve a capacidade do falso profeta de realizar sinais miraculosos para enganar as nações. Apocalipse 13, 13, 14. Esses sinais podem incluir tecnologias avançadas que enganam as massas e as levam a aceitar a autoridade do Anticristo. Enquanto consideramos o avanço da tecnologia e seu potencial impacto nos cenários apocalípticos descritos na Bíblia, é importante manter uma perspectiva equilibrada. A tecnologia em si não é boa nem má. É como ela é usada que determina seu impacto sobre a sociedade. Assim, enquanto reconhecemos os perigos do uso indevido da tecnologia para o controle e a vigilância, também devemos reconhecer seu potencial para o bem, como facilitar a comunicação global, promover a educação e a saúde e melhorar a qualidade de vida das pessoas em todo o mundo. No entanto, como cristãos, também devemos permanecer vigilantes em relação ao potencial abuso da tecnologia para fins de controle e manipulação. Devemos estar atentos às tendências sociais e políticas que poderiam levar a um aumento da vigilância governamental e a restrições à liberdade individual. Além disso, devemos estar preparados espiritualmente para resistir às pressões do mundo e permanecer firmes na nossa fé, mesmo em face da adversidade e perseguição. À medida que navegamos pelos desafios e oportunidades do mundo tecnológico em que vivemos, que possamos buscar a sabedoria de Deus e confiar em sua providência para nos guiar e proteger nos tempos difíceis que estão por vir. Que
Que possamos usar a tecnologia de maneira responsável e ética, promovendo a justiça, a liberdade e o bem-estar de todos os que habitam esta terra. E que possamos permanecer firmes na nossa esperança de um futuro melhor, onde a justiça reinará e a paz será estabelecida para sempre. Se você sente que este canal tem valor e deseja apoiar o ministério aqui, gostaria de convidá-lo a considerar fazer uma oferta ou doação. Se você puder, basta escanear o QR Code que está na tela ou copiar e colar o código Pix disponível na descrição do vídeo. Sua contribuição não apenas ajudará a manter este canal, mas também permitirá que eu continue dedicando tempo e recursos para trazer mais conteúdo significativo e edificante para você e para tantos outros que nos acompanham. Desde já, agradeço imensamente por qualquer forma de apoio que você possa oferecer. Juntos, podemos fazer a diferença e espalhar positividade para além das telas. Obrigado por fazer parte desta jornada. Nas páginas da Bíblia, encontramos não apenas advertências sobre o potencial abuso da tecnologia, mas também princípios que nos orientam sobre como devemos usar os recursos tecnológicos de maneira ética e responsável. Por exemplo, as Escrituras nos exortam a buscar a sabedoria e a discernimento em todas as áreas de nossas vidas, incluindo o uso da tecnologia. Em Provérbios 4:7, lemos: o princípio da sabedoria é: adquire sabedoria. Sim, com todos os teus bens, adquire discernimento. Este versículo nos lembra da importância de buscar a sabedoria de Deus em todas as nossas decisões, incluindo aquelas relacionadas ao uso da tecnologia. Além disso, a Bíblia nos chama a usar nossas habilidades e recursos para o benefício dos outros e para a glória de Deus. Em 1 Coríntios 10:31, Paulo escreve: portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Essa passagem nos lembra de que nossas ações, incluindo nosso uso da tecnologia, devem refletir os valores do reino de Deus e buscar o bem-estar daqueles ao nosso redor. No entanto, mesmo enquanto buscamos usar a tecnologia de maneira ética e responsável, devemos permanecer conscientes dos perigos potenciais que ela apresenta. O avanço da tecnologia tem o potencial de ampliar as divisões sociais e econômicas, criar novas formas de opressão e violação da privacidade, e até mesmo ameaçar a própria existência da humanidade através do desenvolvimento de armas de destruição em massa e da manipulação genética. À luz dessas preocupações, é crucial que os cristãos se envolvam de maneira crítica e reflexiva com o avanço da tecnologia, buscando maneiras de promover a justiça, a liberdade e o bem-estar em um mundo cada vez mais digitalizado. Isso pode incluir advocacia por políticas que protejam os direitos individuais e a privacidade, apoio a iniciativas que promovam a alfabetização digital e o acesso igualitário à tecnologia, e engajamento em discussões éticas sobre o uso responsável da inteligência artificial, biotecnologia e outras áreas de desenvolvimento tecnológico. Além disso, os cristãos também são chamados a serem agentes de esperança e transformação em um mundo marcado pelo pecado e pela injustiça. Enquanto nos esforçamos para enfrentar os desafios do avanço tecnológico, devemos nos lembrar das palavras de Jesus em Mateus 5:14-16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Em resumo, o avanço da tecnologia e as questões de controle e vigilância estão intrinsecamente ligados aos cenários apocalípticos apresentados na Bíblia.
À medida que consideramos o papel da tecnologia nos últimos dias, devemos buscar a sabedoria de Deus, usar nossos recursos para o benefício dos outros e permanecer vigilantes contra os perigos potenciais que ela apresenta. Que possamos ser luzes em meio às trevas, promovendo a justiça, a liberdade e o amor de Deus em todas as áreas de nossas vidas, incluindo o uso da tecnologia. À medida que examinamos o cenário global atual, é inevitável nos depararmos com uma série de eventos e tendências que ecoam os sinais dos tempos descritos nas Escrituras. A Bíblia oferece uma visão profunda e abrangente sobre os acontecimentos que antecedem o retorno de Cristo e o estabelecimento do seu reino na Terra. Ao olharmos para o mundo ao nosso redor, podemos identificar várias ocorrências que se alinham com essas profecias bíblicas, servindo como indicadores do caminho que a humanidade está trilhando em direção aos últimos dias. Um dos sinais mais proeminentes dos tempos mencionados nas Escrituras é o aumento da instabilidade política, conflitos e guerras. Jesus alertou sobre isso em Mateus 24, 6, 7, quando disse: "E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino." Nos dias de hoje, vemos conflitos armados em várias partes do mundo, desde guerras civis até confrontos entre nações, demonstrando a veracidade das palavras de Jesus sobre os sinais dos tempos. Além dos conflitos militares, também testemunhamos uma crescente tensão geopolítica entre as grandes potências mundiais. As disputas territoriais, as rivalidades econômicas e as corridas armamentistas estão alimentando um clima de incerteza e instabilidade que ressoa com as profecias bíblicas sobre os últimos dias. As tensões entre os Estados Unidos e a China, por exemplo, têm sido objeto de preocupação global, enquanto a Rússia continua a desafiar a ordem internacional estabelecida. Outro sinal dos tempos é o aumento da violência e do crime em muitas sociedades ao redor do mundo. Em Mateus 24:12, Jesus disse: "E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará." Nos dias de hoje, vemos um aumento alarmante da criminalidade, do terrorismo e da violência urbana, refletindo uma sociedade que está se afastando dos princípios morais e éticos que são fundamentais para a paz e a harmonia social. Além disso, os desastres naturais e as crises ambientais também são considerados sinais dos tempos nas Escrituras. Em Lucas 21, 25, 26, Jesus disse: "Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo." Nos últimos anos, testemunhamos uma série de desastres naturais devastadores, como terremotos, furacões e incêndios florestais, que causaram destruição e perdas significativas em várias partes do mundo. Além desses sinais mais óbvios, também há uma série de tendências sociais e culturais que estão moldando o mundo contemporâneo e que têm implicações profundas à luz das profecias bíblicas sobre os últimos dias. O aumento do secularismo e do relativismo moral, por exemplo, está levando muitas sociedades a se afastarem dos valores cristãos tradicionais, abrindo espaço para a disseminação do egoísmo, do materialismo e da imoralidade. Ao mesmo tempo, também vemos um crescente movimento em direção à globalização e à integração econômica e cultural, que está criando as condições para a emergência de uma única ordem mundial, conforme previsto nas profecias bíblicas sobre o domínio do Anticristo. O avanço da tecnologia da informação e comunicação está conectando o mundo de maneiras nunca antes vistas, facilitando o surgimento de uma sociedade global
interdependente, onde o controle e a vigilância podem ser exercidos de forma mais eficaz. Em resumo, os sinais dos tempos descritos nas Escrituras estão se manifestando de várias maneiras em nosso mundo contemporâneo, desde conflitos geopolíticos até crises ambientais e mudanças culturais. À medida que observamos esses eventos se desdobrarem, somos lembrados da urgência de estarmos vigilantes e preparados espiritualmente para os desafios que estão por vir. Enquanto aguardamos o retorno de Cristo e o cumprimento final das promessas de Deus, devemos permanecer firmes na fé, compartilhar o Evangelho com amor e viver vidas de santidade e retidão em meio a um mundo cada vez mais turbulento. Além dos sinais externos que podemos observar no mundo ao nosso redor, também há sinais espirituais e morais que indicam a proximidade dos últimos dias. A Bíblia adverte sobre a apostasia, ou seja, o abandono da fé e dos princípios religiosos, como um sinal distintivo dos tempos finais. Em 1 Timóteo 4:1, Paulo escreve: "O Espírito Santo diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Eles seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios." Este aviso nos alerta sobre a crescente influência do engano espiritual e da falsa doutrina que pode levar muitos a se desviarem da verdadeira fé em Deus. Além disso, a Bíblia também prevê um aumento da perseguição aos cristãos nos últimos dias. Em Mateus 24:9, Jesus disse: "Então eles vos entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e sereis odiados por todas as nações por minha causa." Esta profecia tem sido cumprida ao longo da história, com inúmeros exemplos de cristãos que sofreram perseguição e martírio por causa de sua fé. Nos dias de hoje, vemos um ressurgimento da perseguição religiosa em muitas partes do mundo, onde os cristãos são alvo de discriminação, violência e até mesmo genocídio por causa de sua fé em Cristo. Além dos sinais de apostasia e perseguição, também vemos um aumento da decadência moral e espiritual em muitas sociedades ao redor do mundo. Em 2 Timóteo 3:1-5, Paulo descreve os tempos finais como caracterizados pela falta de piedade, egoísmo, orgulho e desobediência aos pais. Ele escreve: "Saibam disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também." Essa descrição dos tempos finais ressoa com muitas das tendências sociais e culturais que vemos em nossa sociedade contemporânea. O individualismo desenfreado, o relativismo moral e a busca pelo prazer imediato estão corroendo os fundamentos morais e espirituais que sustentam uma sociedade justa e compassiva. À medida que esses valores se deterioram, vemos um aumento da injustiça, da desigualdade e do sofrimento humano, que são indicadores claros dos tempos finais. No entanto, mesmo em meio aos sinais dos tempos e às tribulações que enfrentamos, a Bíblia nos oferece esperança e consolo. Em meio à escuridão e ao caos, somos lembrados da promessa de Deus de que Ele está no controle soberano de todas as coisas e que Ele está trabalhando todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Como cristãos, podemos encontrar conforto na certeza de que nosso Deus é um Deus de amor e justiça, que está trabalhando para trazer redenção e restauração a um mundo quebrado e caído. À medida que observamos os sinais dos tempos se desdobrarem diante de nossos olhos, somos desafiados a permanecer firmes na fé, a compartilhar o Evangelho com coragem e amor
e a viver vidas de santidade e retidão em meio a um mundo que está se afastando cada vez mais de Deus. Que possamos ser luzes brilhantes em meio à escuridão, levando esperança e salvação a todos os que estão perdidos e desesperados. E que possamos aguardar com expectativa o retorno glorioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que virá para estabelecer seu reino de paz e justiça sobre toda a terra. Em meio aos tumultos e incertezas que caracterizam o mundo contemporâneo, a importância da fé e da espiritualidade se torna mais evidente do que nunca. A Bíblia oferece um tesouro de sabedoria e consolo para aqueles que enfrentam os desafios da vida, apontando para a fé como uma âncora em tempos de tempestade e uma fonte de esperança em meio à escuridão. A fé desempenha um papel fundamental na vida do crente, oferecendo-lhe uma base sólida sobre a qual construir sua vida e enfrentar os desafios que surgem ao longo do caminho. Em Hebreus 11:1, lemos: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Essa definição de fé destaca sua natureza essencialmente confiante e esperançosa, que transcende as circunstâncias presentes e se agarra à promessa de um futuro melhor. Nos momentos de tumulto e crise, a fé nos permite manter a perspectiva eterna, lembrando-nos de que este mundo não é o nosso lar permanente e de que as tribulações temporárias que enfrentamos não podem se comparar com a glória que está por vir. Como escreve o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 4:17 e 18, pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Além disso, a fé nos conecta com uma fonte de poder e fortaleza que vai além de nossas próprias capacidades. Em Filipenses 4:13, Paulo declara: Tudo posso naquele que me fortalece. Essas palavras refletem a confiança do crente na capacidade de Deus de capacitá-lo a enfrentar qualquer situação, não por seu próprio mérito ou força, mas pela graça e poder de Deus que habita em seu interior. A Bíblia também nos lembra que a fé não é apenas uma crença intelectual, mas uma convicção que se manifesta em ações concretas. Em Tiago 2:17 lemos: Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Isso significa que a verdadeira fé se traduz em amor e serviço aos outros, especialmente em tempos de crise e necessidade. Como escreveu o apóstolo Tiago mais adiante em Tiago 1:27, a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Em tempos de tumulto e incerteza, os ensinamentos bíblicos oferecem conforto e orientação para aqueles que buscam a verdade e a esperança em meio ao caos. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável de sabedoria e consolo, apontando-nos para a promessa de um Deus que é fiel e que nunca nos deixará nem nos abandonará. Como Davi escreveu no Salmo 23:4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Além disso, a fé nos lembra da importância da comunidade e do apoio mútuo em tempos de crise. Em Hebreus 10:24-25, lemos: E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de reunir-nos, como é costume de alguns, mas encorajando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Essas palavras destacam a importância da comunhão dos santos e do apoio mútuo na jornada da fé, especialmente quando enfrentamos desafios e dificuldades. Em resumo, a fé desempenha um papel fundamental na vida do crente, oferecendo-lhe conforto, orientação e esperança em meio aos tumultos e incertezas do mundo.
À medida que enfrentamos os desafios da vida, somos lembrados da promessa de Deus, de que Ele está conosco em todos os momentos, fortalecendo-nos e capacitando-nos a enfrentar qualquer situação. Que possamos nos agarrar firmemente à nossa fé, confiando na fidelidade de Deus e no poder de Sua palavra, para nos sustentar em meio às tempestades da vida. A fé não apenas nos sustenta individualmente, mas também nos capacita a sermos agentes de transformação e esperança em meio ao mundo. Como seguidores de Cristo, somos chamados a ser luzes em meio às trevas, compartilhando o amor de Deus e demonstrando seu poder transformador em nossas vidas e nas vidas daqueles ao nosso redor. Em momentos de crise e incerteza, a fé nos desafia a confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor parecem desanimadoras. Nos momentos de dúvida e medo, somos lembrados das muitas promessas de Deus que nos asseguram de seu cuidado e proteção. Como está escrito em Isaías 41:10, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Além disso, a fé nos inspira a perseverar em meio às adversidades, sabendo que nossas lutas terrenas são passageiras e que estamos destinados a uma herança eterna. Como escreveu o apóstolo Paulo em Romanos 8:18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Essa perspectiva eterna nos capacita a enfrentar os desafios da vida com coragem e esperança, sabendo que Deus está trabalhando todas as coisas para o nosso bem. Além disso, a fé nos desafia a buscar a paz e a reconciliação em meio ao conflito e à divisão. Como seguidores de Cristo, somos chamados a ser pacificadores e a buscar a unidade entre os irmãos. Como está escrito em Mateus 5:9, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Em um mundo marcado pela divisão e pelo ódio, a fé nos chama a ser agentes de reconciliação e amor, buscando a unidade em Cristo que transcende as barreiras humanas. Além disso, a fé nos desafia a viver vidas de generosidade e serviço aos outros, especialmente aos mais vulneráveis e necessitados. Como está escrito em Lucas 12:33, vendei o que tendes e dai esmolas, fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca acabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Essas palavras nos lembram da importância de investir nossos recursos e talentos no reino de Deus, priorizando o bem-estar dos outros sobre nossos próprios interesses egoístas. Em última análise, a fé nos capacita a enfrentar os desafios da vida com esperança e confiança, sabendo que somos amados e cuidados por um Deus que é fiel e poderoso para nos sustentar em todas as circunstâncias. À medida que enfrentamos os tumultos e incertezas do mundo, que possamos nos apegar firmemente à nossa fé, confiando na promessa de Deus de que Ele está conosco em todos os momentos, fortalecendo-nos e capacitando-nos a enfrentar qualquer situação. Que possamos viver vidas de coragem, amor e serviço, refletindo a luz de Cristo em meio à escuridão e compartilhando sua esperança transformadora com o mundo ao nosso redor. Em meio aos acontecimentos tumultuosos e incertos que testemunhamos em nosso mundo hoje, surge a necessidade urgente de estar alerta e preparado espiritualmente para os desafios que possam surgir. A Bíblia nos adverte repetidamente sobre a importância de estar vigilante e preparado para os eventos que antecedem o retorno de Cristo e o estabelecimento do seu reino na terra. Portanto, é essencial que nos comprometamos a estar enraizados na fé e na esperança em Deus, independentemente das circunstâncias que possamos enfrentar. Jesus nos alertou sobre a necessidade de vigilância em relação aos sinais dos tempos e à iminência de sua segunda vinda.
Em Mateus 24, 42, 44, ele disse: Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir à hora em que não penseis. Essas palavras nos lembram da importância de estarmos sempre atentos e preparados para a vinda do Senhor, vivendo vidas de santidade e retidão em antecipação à sua chegada. Além disso, a Bíblia nos encoraja a estar preparados espiritualmente, vestindo a armadura de Deus para resistir aos ataques espirituais do inimigo. Em Efésios 6, 10, 18, o apóstolo Paulo nos exorta a nos revestirmos com a verdade, a justiça, o evangelho da paz, a fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito e o escudo da fé, para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Esta passagem nos lembra da importância de estarmos constantemente preparados espiritualmente, equipados com as armas espirituais que Deus nos proporcionou para enfrentar as batalhas espirituais que enfrentamos. Além disso, a Bíblia nos adverte sobre a necessidade de estar vigilantes em nossas vidas de oração e comunhão com Deus. Em Mateus 26, 41, Jesus disse aos seus discípulos: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Essas palavras nos lembram da importância de mantermos uma vida de comunhão íntima com Deus, buscando constantemente sua orientação e fortalecimento em oração. Além disso, a Bíblia nos exorta a estar preparados espiritualmente através do estudo diligente da Palavra de Deus. Em 2 Timóteo 2,15, Paulo escreveu a Timóteo: Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Esta passagem nos lembra da importância de estudarmos a palavra de Deus diligentemente, para que possamos discernir a verdade e resistir aos enganos e falsas doutrinas que possam surgir. Em resumo, a Bíblia nos chama a estar vigilantes e preparados espiritualmente para os desafios que possam surgir em nosso caminho. Isso envolve estar enraizado na fé e na esperança em Deus, vestindo a armadura espiritual que Ele nos proporcionou, mantendo uma vida de oração e comunhão com Ele e estudando diligentemente Sua palavra. À medida que enfrentamos os tumultos e incertezas do mundo, que possamos nos comprometer a estar vigilantes e preparados espiritualmente, confiando na fidelidade de Deus para nos guiar e nos fortalecer em todas as circunstâncias. Que possamos viver vidas de santidade e retidão, prontos para receber o nosso Senhor quando Ele retornar para estabelecer o seu reino de justiça e paz sobre toda a terra. Além disso, a preparação espiritual também envolve cultivar relacionamentos saudáveis com outros crentes na comunidade da fé. A Bíblia nos instrui a não negligenciar o ajuntamento com outros crentes, como vemos em Hebreus 10, 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. A comunhão com outros crentes é uma fonte de encorajamento mútuo, crescimento espiritual e prestação de contas. E é essencial para a nossa preparação espiritual para os desafios que enfrentamos. Além disso, a preparação espiritual nos lembra da importância de vivermos vidas de santidade e retidão diante de Deus. Em 1 Pedro 1, 15 e 16, lemos: Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: Sede santos, porque eu sou santo.
Esta passagem nos desafia a viver vidas de pureza e integridade, refletindo o caráter de Deus em todas as áreas de nossas vidas. Além disso, a preparação espiritual também envolve estar atento aos sinais dos tempos e buscar discernimento espiritual para compreender os eventos que estão ocorrendo ao nosso redor à luz das Escrituras. Em Lucas 21:28, Jesus disse: Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Esta passagem nos lembra da importância de estarmos atentos aos sinais dos tempos e de reconhecermos a proximidade da volta de Cristo. Além disso, a preparação espiritual também envolve estar prontos para enfrentar a oposição e a perseguição por causa de nossa fé. Em Mateus 5:10-12, Jesus disse: Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Esta passagem nos lembra da necessidade de estarmos dispostos a suportar a oposição e a perseguição por causa de nossa fé, sabendo que seremos recompensados no céu. Em resumo, a preparação espiritual é essencial para os crentes em Cristo, especialmente em meio aos tumultos e incertezas do mundo. Isso envolve estar enraizado na fé e na esperança em Deus, vestindo a armadura espiritual que Ele nos proporcionou, mantendo uma vida de oração e comunhão com Ele, estudando diligentemente Sua palavra, cultivando relacionamentos saudáveis com outros crentes, vivendo vidas de santidade e retidão, discernindo os sinais dos tempos à luz das Escrituras e estando prontos para enfrentar a oposição e a perseguição por causa de nossa fé. Que possamos nos comprometer a estar vigilantes e preparados espiritualmente, confiando na fidelidade de Deus para nos guiar e nos fortalecer em todas as circunstâncias e aguardando com expectativa o retorno glorioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Confiando na fidelidade de Deus para nos guiar e nos fortalecer em todas as circunstâncias e aguardando com expectativa o retorno glorioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em um mundo marcado por conflitos e divisões, os princípios de amor ao próximo e solidariedade emergem como pilares fundamentais para enfrentar os desafios e promover a paz. A Bíblia nos orienta sobre a importância desses valores e nos oferece diretrizes claras sobre como praticá-los em meio aos tempos de adversidade e conflito. O princípio do amor ao próximo é central nas Escrituras e é exemplificado pelo mandamento de Jesus em Mateus 22:39. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Este mandamento é reforçado em várias passagens bíblicas, incluindo Levítico 19:18 e Romanos 13:9. O amor ao próximo não se limita apenas àqueles que compartilham nossas crenças ou valores, mas se estende a todos os seres humanos, independentemente de sua origem, etnia ou posição social. É um amor que transcende as diferenças e busca o bem-estar e a dignidade de todos. Em tempos de conflito e divisão, o amor ao próximo nos desafia a buscar a reconciliação e a construir pontes de entendimento e respeito mútuo. Em Mateus 5:9, Jesus disse: Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Essas palavras nos lembram da importância de sermos agentes de paz em meio ao conflito, buscando a unidade e a reconciliação em vez de alimentar a divisão e o ódio. Além do amor ao próximo, a solidariedade também é um princípio essencial nas Escrituras. Em Gálatas 6:2, Paulo escreve:
Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Este versículo destaca a importância de estarmos dispostos a ajudar e apoiar uns aos outros em tempos de necessidade e dificuldade. A solidariedade nos desafia a compartilhar os fardos uns dos outros e a nos colocar no lugar do outro, demonstrando empatia e compaixão. Em tempos de conflito e divisão, a solidariedade nos chama a superar nossas diferenças e a nos unir em torno de um propósito comum, o bem-estar e a prosperidade de todos. Ela nos desafia a deixar de lado nossos interesses egoístas e a trabalhar em prol do bem comum, buscando o benefício mútuo em vez da autopromoção. Em Filipenses 2:4, Paulo escreve: "Não olhe cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros." Esta passagem nos lembra da importância de colocarmos as necessidades dos outros acima das nossas próprias e de agirmos com generosidade e altruísmo. Além disso, a solidariedade nos desafia a resistir à tentação de alimentar o ódio e a divisão, e a buscar a unidade e a paz, mesmo diante de discordâncias e confrontos. Em Romanos 12:18, Paulo escreve: "Se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens." Esta passagem nos lembra da importância de buscarmos ativamente a paz e a reconciliação, mesmo quando confrontados com diferenças e desentendimentos. A solidariedade nos chama a sermos instrumentos de reconciliação e construtores de pontes, em vez de perpetuadores de divisões e hostilidades. Em resumo, os princípios de amor ao próximo e solidariedade são fundamentais em tempos de conflito e divisão. Eles nos desafiam a buscar a unidade e a paz, mesmo diante de discordâncias e confrontos, e a agir com compaixão e empatia em relação aos outros. À luz das Escrituras, somos chamados a ser agentes de amor e solidariedade em um mundo marcado por divisões e conflitos, buscando ativamente a reconciliação e a paz em todas as circunstâncias. Que possamos nos comprometer a praticar esses princípios em nossas vidas diárias, sendo luzes em meio à escuridão e testemunhas do amor transformador de Deus para o mundo. Além de promover a coesão e solidariedade entre as pessoas, os princípios de amor ao próximo e solidariedade também têm um impacto significativo na sociedade como um todo. Quando indivíduos e comunidades se comprometem com esses valores, isso cria um ambiente propício para a construção de relacionamentos saudáveis, colaboração e progresso coletivo. A prática do amor ao próximo e da solidariedade contribui para a criação de uma cultura de compaixão e empatia, onde as necessidades dos outros são reconhecidas e atendidas. Isso resulta em comunidades mais unidas e resilientes, onde os membros se apoiam mutuamente em tempos de dificuldade e celebram juntos em tempos de alegria. Em Provérbios 11:25 está escrito: "A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será descedentado." Essa passagem destaca como a generosidade e a solidariedade não apenas beneficiam os receptores, mas também trazem satisfação e realização para aqueles que praticam essas virtudes. Além disso, a prática do amor ao próximo e da solidariedade promove a justiça social e a igualdade, ao desafiar as injustiças e desigualdades que existem na sociedade. Em Isaías 1:17, Deus nos instrui: "Aprendei a fazer o bem, buscai a justiça, corrigi o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas." Essa passagem enfatiza a responsabilidade de cada indivíduo em agir em prol da justiça e defender os direitos daqueles que são marginalizados e oprimidos. Quando as comunidades se unem em torno do amor ao próximo e da solidariedade,
elas se tornam agentes de mudança positiva na sociedade, buscando transformar as estruturas injustas e promover o bem-estar de todos os membros. Em Amós 5:24, Deus nos chama a correr a justiça como as águas e a retidão como um rio perene. Essa metáfora poderosa destaca a importância de buscar a justiça de forma constante e persistente, até que ela flua livremente como um rio em toda a sociedade. Além disso, a prática do amor ao próximo e da solidariedade fortalece os laços de comunidade e promove a paz entre os povos. Quando as pessoas se comprometem a se apoiar mutuamente e a buscar o bem-estar uns dos outros, isso cria um ambiente de confiança e cooperação, onde os conflitos podem ser resolvidos de forma pacífica e construtiva. Em Romanos 14:19, Paulo nos exorta: assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Essa passagem destaca a importância de buscar ativamente a paz e a edificação mútua, em vez de alimentar divisões e contendas. Em resumo, os princípios de amor ao próximo e solidariedade têm um impacto profundo e duradouro na sociedade. Eles promovem a coesão e a solidariedade entre as pessoas, contribuem para a justiça social e a igualdade, fortalecem os laços de comunidade e promovem a paz entre os povos. À luz das Escrituras, somos desafiados a praticar esses valores em nossas vidas diárias, buscando ativamente o bem-estar dos outros e trabalhando juntos para criar um mundo mais justo, compassivo e pacífico para todos. Que possamos nos comprometer a viver de acordo com esses princípios, sendo agentes de amor e solidariedade em um mundo que tanto precisa deles. A responsabilidade cristã na sociedade contemporânea é um tema de grande relevância e complexidade, especialmente à luz dos desafios e conflitos que enfrentamos. Os cristãos são chamados a serem luzes em meio à escuridão, a serem agentes de mudança positiva e a promoverem a justiça e a compaixão em todos os aspectos de suas vidas. Essa responsabilidade é fundamentada nos ensinamentos de Jesus Cristo e nos princípios éticos e morais das Escrituras Sagradas. Primeiramente, é importante reconhecer que os cristãos são chamados a serem testemunhas de Cristo em todas as áreas de suas vidas. Em Mateus 5,16, Jesus disse: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Isso significa que a fé cristã não é apenas uma questão de crença pessoal, mas também se manifesta em ações concretas que demonstram o amor e a graça de Deus aos outros. Uma das maneiras mais importantes pelas quais os cristãos podem exercer sua responsabilidade na sociedade é através do serviço aos necessitados e marginalizados. Em Mateus 25, 35, 36, Jesus disse: porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Essas palavras de Jesus nos lembram da importância de estender a mão para aqueles que estão em necessidade e de demonstrar compaixão e solidariedade para com os menos favorecidos. Além do serviço prático aos necessitados, os cristãos também são chamados a serem defensores da justiça e da equidade na sociedade. Em Isaías 1:17, Deus diz: aprendei a fazer o bem, buscai a justiça, corrigi o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Esta passagem nos desafia a nos levantarmos contra a injustiça e a trabalharmos ativamente pela promoção da justiça e dos direitos humanos para todos os membros da sociedade, especialmente para aqueles que são oprimidos e marginalizados.
Além disso, os cristãos são chamados a serem construtores de paz e reconciliação em um mundo marcado pela divisão e pelo conflito. Em Mateus 5:9, Jesus disse: "Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus." Esta passagem nos lembra da importância de buscarmos ativamente a paz e a reconciliação em todas as áreas de nossas vidas, trabalhando para superar as divisões e promover a unidade e a harmonia entre os povos. A responsabilidade cristã também envolve a defesa da dignidade e do valor de toda a vida humana, desde o momento da concepção até a morte natural. Em Gênesis 1:27, lemos que fomos criados à imagem de Deus. E isso confere a cada indivíduo uma dignidade inerente e um valor inestimável. Portanto, os cristãos são chamados a serem defensores da vida em todas as suas formas, opondo-se ao aborto, à eutanásia e a todas as formas de violência e injustiça que ameaçam a vida humana. Além disso, os cristãos são chamados a serem exemplos de integridade e ética em todas as áreas de suas vidas, incluindo suas vidas profissionais e políticas. Em Colossenses 3:23, Paulo escreve: "E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens." Isso significa que os cristãos devem buscar a excelência e a honestidade em tudo o que fazem, refletindo assim o caráter de Cristo em todas as áreas de suas vidas. Em resumo, a responsabilidade cristã na sociedade contemporânea é multifacetada e abrangente. Os cristãos são chamados a serem testemunhas de Cristo em todas as áreas de suas vidas, a servirem aos necessitados, a serem defensores da justiça e da paz, a promoverem a dignidade e o valor de toda a vida humana e a viverem vidas de integridade e ética. Essa responsabilidade é fundamentada nos ensinamentos de Jesus Cristo e nos desafia a vivermos de acordo com os valores do Reino de Deus em um mundo que tanto precisa de amor, compaixão e justiça. Que possamos nos comprometer a vivermos de forma que glorifique a Deus e seja um testemunho do seu amor transformador para o mundo ao nosso redor. Além disso, a responsabilidade cristã na sociedade contemporânea também inclui o engajamento ativo na vida política e social, buscando influenciar positivamente as estruturas e instituições da sociedade. Os cristãos são chamados a serem cidadãos responsáveis e a exercerem seu direito e dever de votar, de acordo com os princípios e valores do Reino de Deus. Em Romanos 13:1, Paulo escreve: "Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Deus." Essa passagem nos lembra da importância de respeitar e obedecer às autoridades constituídas, mas também nos desafia a trabalhar para influenciar positivamente as decisões e políticas governamentais, promovendo a justiça e o bem-estar de todos os membros da sociedade. Além disso, os cristãos são chamados a serem voz para os sem voz, a defenderem os direitos dos oprimidos e a trabalharem pela libertação dos cativos. Em Isaías 58:6, Deus diz: "Porventura, não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados, e que despedaces todo o jugo." Essa passagem nos desafia a agirmos em solidariedade com os marginalizados e oprimidos, a trabalharmos pela justiça e a nos opormos a todas as formas de opressão e exploração. Além disso, os cristãos são chamados a serem construtores de pontes em um mundo dividido por divisões étnicas, culturais e religiosas. Em Gálatas 3:28, Paulo escreve: "Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo.
Nesta passagem, Paulo enfatiza que, em Cristo, não há distinção entre judeus e gregos, escravos e livres, homens e mulheres, mas todos são um em Cristo Jesus. Isso nos desafia a transcender as barreiras que nos separam e a trabalhar pela unidade e harmonia entre todos os povos e nações. Em última análise, a responsabilidade cristã na sociedade contemporânea é um chamado para vivermos vidas de amor, compaixão e justiça, seguindo os ensinamentos e o exemplo de Jesus Cristo. É um chamado para sermos agentes de mudança positiva em um mundo marcado pela injustiça e pelo sofrimento, para sermos luzes em meio à escuridão e testemunhas do amor e da graça de Deus para o mundo ao nosso redor. Que possamos nos comprometer a vivermos de acordo com esses princípios e a trabalharmos incansavelmente pela transformação e renovação de nossa sociedade para a glória de Deus e o bem-estar de todos os seus filhos. Que possamos ser verdadeiros discípulos de Cristo, refletindo o seu amor e compaixão em todas as áreas de nossas vidas e fazendo a diferença no mundo em que vivemos. Em meio às controvérsias, conflitos e incertezas que muitas vezes permeiam nossa sociedade contemporânea, é essencial lembrarmos da mensagem de esperança e renovação que a fé cristã nos oferece. A Bíblia, como fonte de conforto e orientação para milhões ao longo dos séculos, nos assegura que, apesar das tribulações presentes, há um futuro de paz e reconciliação prometido por Deus para aqueles que depositam sua confiança nele. A esperança é um tema central nas Escrituras e é uma virtude que sustentou os crentes ao longo da história, em meio às mais difíceis circunstâncias. Em Romanos 15:13, Paulo escreve: Ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Essa passagem nos lembra que nossa esperança não é fundamentada em circunstâncias externas, mas na promessa fiel de um Deus que é o Deus da esperança. Ele é aquele que nos fortalece e nos sustenta em meio às dificuldades, nos enchendo de alegria e paz por meio da fé. A mensagem de esperança da Bíblia também está profundamente ligada à promessa da renovação e restauração de todas as coisas. Em Apocalipse 21:5, lemos as palavras de Jesus. E aquele que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Essa passagem nos oferece uma visão do futuro glorioso que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Um futuro de paz, justiça e reconciliação, onde todas as coisas serão feitas novas. A esperança cristã também está enraizada na promessa da volta de Jesus Cristo. Em Tito 2:13, Paulo nos lembra que aguardamos a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Essa bendita esperança nos anima e encoraja, lembrando-nos que, embora possamos enfrentar tribulações neste mundo, um dia veremos o cumprimento completo das promessas de Deus e seremos reunidos com Ele para toda a eternidade. Além disso, a mensagem de esperança da Bíblia também nos convida a vivermos vidas de expectativa e antecipação, enquanto aguardamos a volta de Cristo. Em Mateus 24:42, Jesus nos exorta: Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Essa passagem nos lembra da importância de estarmos vigilantes e preparados para a volta de Cristo, vivendo vidas de santidade e serviço enquanto aguardamos o seu retorno. A esperança cristã também nos desafia a sermos agentes de esperança e renovação neste mundo. Em Mateus 5:13 e 14, Jesus nos chama de sal da terra e luz do mundo, exortando-nos a sermos influências positivas em meio à escuridão e ao desespero que muitas vezes cercam nossa sociedade. Isso significa vivermos vidas de amor, compaixão e justiça,
compartilhando a mensagem transformadora do Evangelho e trabalhando para promover o bem-estar e a dignidade de todos os seres humanos. Em resumo, a mensagem de esperança e renovação da Bíblia é uma fonte de conforto e encorajamento para todos aqueles que enfrentam dificuldades e tribulações neste mundo. Ela nos lembra que, apesar das circunstâncias presentes, há um futuro de paz e reconciliação prometido por Deus para aqueles que confiam nele. Que possamos nos agarrar firmemente a essa esperança enquanto aguardamos com expectativa o cumprimento das promessas de Deus e nos esforçamos para sermos agentes de esperança e renovação em um mundo que tanto precisa delas. Que possamos viver vidas de fé, amor e serviço, refletindo assim o caráter transformador de Cristo para todos ao nosso redor. Essa mensagem de esperança e renovação é uma âncora para a alma em meio às tempestades da vida. Ela nos lembra que mesmo nos momentos mais sombrios, há uma luz que brilha no horizonte, uma promessa de redenção e restauração que nos sustenta e nos encoraja a seguir em frente. Essa esperança não é apenas uma mera fantasia ou ilusão, mas é fundamentada na fidelidade e no poder de um Deus que cumpre suas promessas. A esperança cristã transcende as circunstâncias presentes e nos aponta para um futuro glorioso, onde toda dor e sofrimento serão transformados em alegria e paz. Em Apocalipse 21:4, lemos: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Essa visão do novo céu e da nova terra nos enche de esperança e nos motiva a perseverar, sabendo que um dia todas as coisas serão restauradas e renovadas pelo poder de Deus. Além disso, a mensagem de esperança e renovação também nos desafia a vivermos de acordo com os valores do reino de Deus aqui e agora. Não se trata apenas de aguardarmos passivamente pelo cumprimento das promessas de Deus, mas de nos engajarmos ativamente na obra de Deus, no mundo, promovendo a justiça, o amor e a compaixão. Em Gálatas 6:9, Paulo escreve: E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Essa mensagem de esperança e renovação também nos encoraja a enfrentarmos os desafios da vida com coragem e determinação, sabendo que não estamos sozinhos. Em Isaías 41:10, Deus nos diz: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Essas palavras nos lembram que mesmo nos momentos de maior fraqueza e dificuldade, Deus está conosco, nos fortalecendo e nos sustentando com seu amor e graça. Em última análise, a mensagem de esperança e renovação da Bíblia é uma fonte de conforto e encorajamento para todos aqueles que enfrentam dificuldades e tribulações neste mundo. Ela nos lembra que, apesar das circunstâncias presentes, há um futuro de paz e reconciliação, prometido por Deus para aqueles que confiam nele. Que possamos nos agarrar firmemente a essa esperança, enquanto aguardamos com expectativa o cumprimento das promessas de Deus e nos esforçamos para sermos agentes de esperança e renovação em um mundo que tanto precisa delas. Que possamos viver vidas de fé, amor e serviço, refletindo assim o caráter transformador de Cristo para todos ao nosso redor. Concluindo este vídeo sobre o embate entre Elon Musk e Alexandre de Moraes, à luz das Escrituras e dos sinais dos tempos apocalípticos, é crucial considerarmos o entendimento cristão do propósito final da história humana. A Bíblia oferece uma narrativa abrangente que não apenas descreve os eventos que antecedem o fim dos dias, mas também revela o destino final da humanidade de acordo com o plano soberano de Deus. Em meio às turbulências e conflitos que presenciamos ao longo da história e nos dias atuais,
a mensagem de esperança e certeza oferecida pela fé cristã é uma fonte de conforto e segurança. Os cristãos acreditam firmemente na soberania de Deus sobre todas as coisas e na sua capacidade de conduzir a história humana conforme seus propósitos eternos. Em Isaías 46:10, lemos as palavras do Senhor. Declaro o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Essa passagem nos assegura que Deus está no controle de todas as coisas e que nada escapa ao seu conhecimento e domínio. Além disso, os cristãos também creem na vitória final do bem sobre o mal, conforme descrito nas Escrituras. Apesar das aparências às vezes sugerirem o contrário, a fé cristã nos assegura que, no final, a justiça prevalecerá e todas as coisas serão restauradas e renovadas pelo poder de Deus. Em Apocalipse 21:4, lemos sobre o destino final da humanidade. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Essa visão gloriosa do novo céu e da nova terra nos enche de esperança e nos motiva a perseverar, sabendo que um dia todas as coisas serão feitas novas pelo poder transformador de Deus. No entanto, é importante ressaltar que a vitória final do bem sobre o mal não significa que não enfrentaremos desafios e tribulações ao longo do caminho. Jesus Cristo mesmo nos advertiu: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Essas palavras nos lembram que, embora enfrentemos dificuldades neste mundo, podemos ter confiança na vitória final que está garantida em Cristo. Diante dos conflitos e incertezas que enfrentamos hoje, é essencial mantermos nossa fé e esperança firmes na soberania de Deus e na vitória final do bem sobre o mal. Que possamos confiar no plano perfeito de Deus para a história humana e nos esforçarmos para vivermos vidas de amor, justiça e compaixão, refletindo assim o caráter de Cristo para o mundo ao nosso redor. Que possamos encontrar conforto e segurança na certeza de que, no final, Deus triunfará sobre todas as coisas e seu reino de paz e justiça será estabelecido para sempre. Que essa mensagem de esperança e certeza nos inspire a perseverar em nossa jornada de fé, confiando no Deus que é fiel para cumprir todas as suas promessas. Essa convicção na soberania de Deus e na vitória final do bem sobre o mal é uma fonte de conforto e fortaleza para os cristãos em meio aos desafios e incertezas da vida. Ela nos lembra que mesmo quando enfrentamos adversidades e lutas aparentemente insuperáveis, podemos confiar que Deus está no controle e que Ele é capaz de transformar o mal em bem para aqueles que o amam e o buscam. Essa compreensão do propósito final da história humana também nos motiva a vivermos vidas de esperança e expectativa, aguardando com fé a consumação de todas as coisas. Em 2 Pedro 3,13, lemos sobre a promessa de Deus de novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Essa visão do futuro glorioso que Deus preparou para seu povo nos inspira a vivermos de acordo com os valores do seu reino aqui e agora, trabalhando para promover a justiça, o amor e a compaixão em um mundo que tanto necessita dessas virtudes. Além disso, a compreensão do propósito final da história humana nos desafia a permanecermos firmes na fé e na esperança, mesmo diante das adversidades e perseguições que enfrentamos como cristãos. Em Romanos 8,18, Paulo escreve: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Essas palavras nos lembram que, embora possamos enfrentar tribulações neste mundo, podemos ter confiança na promessa da glória futura que nos espera em Cristo.
Portanto, ao refletirmos sobre o embate entre Elon Musk e Alexandre de Moraes, à luz das Escrituras e dos sinais dos tempos apocalípticos, é crucial que nos lembremos do propósito final da história humana, conforme revelado nas Escrituras. Acreditamos na soberania de Deus sobre todas as coisas e na vitória final do bem sobre o mal. Essa esperança nos encoraja a perseverar em nossa jornada de fé, confiando que Deus está trabalhando todas as coisas para o nosso bem e para a sua glória. Que possamos nos agarrar firmemente à esperança que está diante de nós, confiando na promessa de Deus de um futuro glorioso e vivendo vidas de fé, amor e serviço enquanto aguardamos o cumprimento de todas as suas promessas. Que possamos ser testemunhas fiéis do seu amor e graça neste mundo, refletindo assim o caráter transformador de Cristo para todos ao nosso redor. E que possamos encontrar consolo e encorajamento na certeza de que, no final, Deus triunfará sobre todas as coisas e seu reino de paz e justiça será estabelecido para sempre. Amém.